né? Vossa Excelência já possui aí um salário como ministro de Estado de R$41 mil e acumularia ali mais R$29 mil nomeando-se para esse conselho. Então, mas independentemente da legalidade, eu quero questionar aqui a moralidade disso. Num país que vive com tanta miséria, Vossa Excelência não acha que é uma contradição ou uma imoralidade acumular, né, o salário de ministro de conselheiro do SESC, receber R$70 mil, fazer parte de 1% mais rico da população com o dinheiro do pagador de imposto mais pobre? E se a Uber sair do Brasil? O problema é só da Uber, porque outros concorrentes ocuparão esse espaço, como é no mercado. E eu provoquei o Correio para que estudasse, que eu acho que o Correio deveria sim estudar e montar um aplicativo para colocar de forma mais humana para os trabalhadores que desejassem utilizar o aplicativo do Correio para poder trabalhar sem a neura do lucro. Essa proposta foi colocada, inclusive, na candidatura do PT à Prefeitura de São Paulo em 2020 e foi implementada essa proposta do PT pelo atual prefeito. Chama-se Mobizap. Fracassou miseravelmente. Ninguém nunca nem ouviu falar desse aplicativo. Muito menos um desenvolvido pelos Correios. Senhor presidente, senhor ministro, senhor presidente da Câmara dos Deputados, primeira pergunta que eu gostaria de fazer, senhor ministro, em relação à sua autonomeação ao Conselho do SESC, né? Vossa Excelência já possui um salário como ministro de Estado de R$41 mil e acumularia aí mais R$29 mil nomeando-se para esse conselho. Eu ingressei com uma ação junto com o vereador Glauco Braga contra essa sua autonomeação, foi concedido uma liminar, Vossa Excelência foi afastado, salvo engano, essa liminar caiu e ainda aguarda julgamento de mérito desta sua autonomeação. Mas independentemente da legalidade, eu quero questionar aqui a moralidade disso. Num país que vive com tanta miséria, falo especificamente sobre o Estado de São Paulo, agora nós temos 700 mil miseráveis. Se nós pegássemos apenas o salário e a remuneração de Vossa Excelência deve receber de R$29 mil como conselheiro do SESC, nós conseguiríamos tirar 50 famílias já da miséria na cidade de São Paulo. Vossa Excelência não acha uma contradição e uma imoralidade acumular, né, o salário de ministro com o conselheiro do SESC, receber R$70 mil, fazer parte de 1% mais rico da população com dinheiro do pagador de imposto mais pobre? Esse é o primeiro questionamento. Mas o questionamento esse sim com relação ao requerimento que fizemos. Vossa Excelência fala bastante sobre a situação precária dos trabalhadores de aplicativos, né? Coloca sobre a necessidade ou sobre a vontade do Ministério de regulamentar essas relações de trabalho, eventualmente até impor a CLT nessas relações, como a Justiça do Trabalho fez recentemente, tentar impor a CLT pro Uber e para outros aplicativos, tanto de transporte individual como de transporte de alimentos. Pois muito bem, uma pesquisa da Folha mostrou que 75% dos trabalhadores dos aplicativos não querem ter vínculo empregatício, não querem a CLT nas suas relações de trabalho. Portanto, eu pergunto a Vossa Excelência, se o trabalhador que manifestando a sua vontade não quer ser obrigado a pagar uma parte do seu salário pro governo, que é o que a CLT obriga, se o trabalhador não quer esse modelo defendido por Vossa Excelência por setores da Justiça do Trabalho, por que impor goela abaixo do trabalhador uma regulamentação que ele não quer? Essa pergunta que eu faço. Outro ponto, Vossa Excelência chegou a afirmar que se caso o Uber saia do Brasil, os Correios poderiam substituir a função do Uber. Eu questiono Vossa Excelência detém, né, tem um respaldo de alguma equipe técnica de tecnologia da informação para lhe dar tamanha segurança de que os Correios vão poder desenvolver um aplicativo de transporte nacional a ponto de poder concorrer mundialmente com o Uber e substituí-lo no Brasil caso a empresa vá embora. Porque a gente tá falando aqui, senhor ministro, de milhões de empregos, inclusive muitas pessoas utilizam, né, o Uber como uma fonte alternativa de renda, como para complementar a renda do trabalho do dia a dia, como Vossa Excelência utiliza o SESC, por exemplo, para complementar a sua renda de ministro. Então, eu gostaria de questionar se Vossa Excelência reafirma e mantém essa posição de que os Correios poderiam suprir ou substituir o Uber, empregando todos os trabalhadores desse aplicativo, tendo em consciência que os Correios hoje não cumprem nem o seu papel atual de fazer as entregas de cartas ou de fazer as entregas de encomendas com diversos problemas. E aí a gente entra no requerimento que aprovamos logo antes de Vossa Excelência ingressar no plenário sobre o ministro Haddad, que tem de fato tido diversos problemas na aduana, diversos problemas com os Correios na entrega de compras internacionais que têm sido taxadas legalmente. Mas esse questionamento vai pro ministro Haddad quando ele estiver aqui presente. Para finalizar, Vossa Excelência coloca que o obrigatório não está em debate, e com isso eu fico feliz que não há debate no Ministério do Trabalho, que não haverá proposta enviada a esta casa sobre obrigatoriedade de imposto sindical. Agora, há diversos relatos noticiados pela imprensa, inclusive, e que nós temos comprovantes também, de sindicatos que, para que o trabalhador não pague a contribuição assistencial, a contribuição negocial, fruto de negociação coletiva que Vossa Excelência citou, tem exigido o pagamento que vão de R$150 a R$250, o que evidentemente é ilegal. Você não pode ser obrigado a pagar uma taxa para deixar de pagar a contribuição social. Então, se a gente Vossa Excelência dos ministérios de contestação legal. Em relação ao Conselho do SESC, é muito tranquilo. O Ministério do Trabalho tem um assento no Conselho, tem sido historicamente. Nós estamos simplesmente cumprindo o que está determinado desde há muito tempo. Se autonomia ou nomeia alguém, foi assim quando eu fui ministro lá em 2005, 2007, e foi assim que os demais ministros passaram. Eu não vi nenhum questionamento dos demais ministros. Portanto, faz parte do processo de representação do Ministério do Trabalho no Conselho do SESC para observar e fiscalizar se o SESC está cumprindo as obrigações. Em relação ao trabalho precário de aplicativos, se nós estamos propondo forçar a CLT ou não, pode ter um debate importante, senhores e senhoras, nossos colegas, atentar. Quando se pergunta para o trabalhador se ele não quer a CLT, majoritariamente tem gente que não deseja, gostaria de formar de emprego. Mas desde que tem 13º férias com garantia, isso é CLT. Então é importante ter clareza disso. O que os trabalhadores estão desejando? Eles estão desejando o que é a CLT. Mas por conta de um debate ideológico colocado historicamente no último período, especialmente pela grande imprensa, se formou uma ideia que a CLT não quer liberdade. Mas a liberdade de ter 13º férias com garantia, adicionais, garantias. Isso quem pode dar essas garantias neste momento é a CLT, uma coisa de trabalho. O que nós propusemos, eu falei várias vezes, a imprensa testemunha, isso nós estaríamos buscando sim um processo para regulamentar, para a proteção do trabalho, que não é justo. Que nós temos muitos trabalhadoras, jovens particulares, sujeitos ao trabalho de aplicativo nas grandes cidades, trânsitos estressantes, tem que trabalhar 14, 16, 17 horas por dia para sobrar uma coisa para sustentar sua família. Isso é trabalho quase que análogo à escravidão. É subexploração. Portanto, a regulamentação tem que garantir salário mínimo, jornada, para controlar o excesso de jornada, acontecer jornada, para ter condições de garantir a previdência, a proteção social, que as pessoas se machucam, se acidentam ou se adoecem e não têm nenhuma proteção hoje, portanto, trazer proteção para os trabalhadores. É disso que se trata. E disso que poderíamos ter, inclusive, um processo pode ter alternativas. A empresa e o trabalhador que desejar CLT pode ter. Se não tem isso aí, o trabalhador não deseja, a empresa não deseja, pode ter outras alternativas que pode na regulamentação ter, por exemplo, trabalho autônomo. Mas desde que tenha garantia previdenciária, que tenha garantia de manutenção da jornada, para evitar doença, evitar acidente, até para não colocar risco também quem está contratando o serviço. Então, é esse conjunto de questões que está colocado. Portanto, não tem nenhum absurdo. Nós estamos falando de um ambiente de trabalho seguro, um ambiente de trabalho que seja amigável, que seja acolhedor, que seja decente para o trabalhador. O que nós estamos discutindo também refletir, as novas tecnologias devem estar a serviço de quem? A serviço de poucos para expropriar, para explorar, para se enriquecer cada vez mais quando o trabalhador trabalha na miséria. Então, esse é o debate que nós devemos fazer. E creio que o parlamento vai fazer esse debate, porque ele vai chegar aqui. O que nós buscamos fazer, um processo de negociação envolvendo as partes. E não, infelizmente, não está tendo acordo, especialmente com o setor de entregadores, porque as empresas, elas estão muito vorazes nesse processo de crescimento, de apropriação da força desse trabalho, para se enriquecer cada vez mais, e não estão aceitando as reivindicações dos trabalhadores. Eles vão fazer um processo de partir de negociação, o resultado da negociação vão submeter ao parlamento brasileiro. E não tendo acordo, o governo pode sim formular uma proposta para submeter ao parlamento, é quem vai dar para o final. Então, senhores e senhoras que vão ter a possibilidade de ajudar a resolver essa situação. Em relação ao Correio, eu disse o seguinte: a imprensa disse, e se a Uber sair do Brasil? Primeiro que não vai sair do Brasil, que é o primeiro número 1, a Uber é o Brasil do supermercado. Segundo, agora, se caso queira sair, o problema é só da Uber, porque outros concorrentes ocuparam esse espaço no mercado, não era no mercado normal. E eu provoquei o Correio para que estudasse, para que deveria se estudar e montar um aplicativo, para colocar de forma mais humana para os trabalhadores que desejassem usar o aplicativo do Correio, para poder trabalhar sem a neura do lucro dos capitalistas, que é o caso que acontece com o Uber, iFood, poder limitar, certo? Esse é o debate que nós colocamos. Quer dizer, senhor ministro, que essa proposta de Vossa Excelência de ter um aplicativo estatal mais humano, por assim dizer, primeiro precisa ter equilíbrio econômico-financeiro, né? E um outro ponto é que essa proposta foi colocada, inclusive, na candidatura do PT à Prefeitura de São Paulo em 2020 e foi implementada essa proposta do PT pelo atual prefeito, que chama-se Mobizap, que fracassou miseravelmente, ninguém nunca nem ouviu falar desse aplicativo, muito menos um desenvolvido pelos Correios, né? Que tem tanta má fama de entregas no nosso país como possui hoje. Um outro ponto que eu quero colocar, senhor ministro, é deixar muito claro que Vossa Excelência disse: o Ministério tem um histórico de autonomiação em relação à nomeação do Conselho do SESC. Então, o que Vossa Excelência está dizendo é que, bom, se todo mundo fez no passado, se todo
todo mundo faz, não tem problema nenhum. Eu me autonomear pra um cargo e receber, somando com meu salário de ministro, R$ 71 do salário do trabalhador mais pobre, daquele que mais paga imposto proporcionalmente paga sobre o consumo. Se todo mundo fez, tudo bem, eu posso fazer também. Outros não foram questionados. Aí eu preciso alertar a Vossa Excelência de que isso não é realidade. Eu questionei mesmo quando não tinha mandato. A época do governo Temer, ministros se autonomeavam e acumulavam salários desses conselhos e continuei questionando do governo Bolsonaro, continuei questionando do governo Lula agora. Um outro ponto que eu queria até que Vossa Excelência esclarecesse, né? Ele disse que o trabalhador responde que não quer CLT, mas que na verdade ele quer CLT, que ele quer todos os benefícios da CLT. Então, eu quero questionar Vossa Excelência dizendo que os trabalhadores, ao responder essa pesquisa do Datafolha, eles foram ignorantes, eles não sabiam o que eles estavam falando. Eles na realidade não sabiam que eles querem a CLT e responderam que não queriam a CLT por desinformação da grande imprensa. Foi isso que Vossa Excelência quis dizer ou entendi mal. Do espaço para Vossa Excelência esclarecer. Além disso, eu gostaria de questionar Vossa Excelência em relação à defesa do saque aniversário, né? Dizendo que o saque aniversário deveria acabar. Na primeira, Vossa Excelência disse que o saque aniversário deveria acabar. Depois de expor mais uma vez a sua opinião, Vossa Excelência disse que isso aí não está em debate no momento. Então eu quero entender porque isso é muito importante pro trabalhador brasileiro, né? Vossa Excelência defende então o saque aniversário, não defende o saque aniversário. Eu pessoalmente defendo que o FGTS é o dinheiro do trabalhador, e o trabalhador deveria poder utilizar como ele quiser. No mínimo, deveria poder escolher alguma instituição financeira de baixo risco, pode até ser estatal ou pode ser privada, para que renda mais do que rende hoje. É verdade. Houve uma correção do governo Temer que aumentou o rendimento, né, do FGTS, mas durante todos os governos petistas era um rendimento que era basicamente um roubo contra o trabalhador, né, rendia menos do que a inflação, ou seja, o governo ficava com a maior parte dos recursos que era na realidade do trabalhador. E quero questionar Vossa Excelência também em relação a uma afirmação que Vossa Excelência fez, que foi feita na reforma trabalhista em relação ao item de terceirização, que Vossa Excelência citou na sua exposição inicial, infelizmente respaldado pelo STF, é o grande responsável pelo que estamos assistindo no trabalho análogo à escravidão. Em grande parte isso se dá no último elo de terceirização. Eu quero questionar, quero que Vossa Excelência demonstre em dados a sua afirmação, né? Quais evidências o senhor possui para fazer tal afirmação? Há um levantamento do Ministério do Trabalho, da Justiça do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, que mostra que a maior parte dos trabalhos análogos à escravidão estão relacionados à terceirização, ou Vossa Excelência fez uma afirmação leviana para defender um ponto ideológico pessoal? Isso é muito importante, inclusive, para que nós a gente faça debate aqui dentro dessa casa em relação à regulamentação de trabalho por aplicativos por novas tecnologias. Um outro ponto que Vossa Excelência disse radicalmente contra o uso do FGTS para compra de veículos, que é uma proposta do setor automobilístico, em meio a uma crise que o setor vive que o governo até agora não conseguiu solucionar. O programa automobilístico do governo foi um grande fracasso e beneficiou os mais ricos, né? O que aconteceu? O governo concedeu um crédito para determinadas montadoras, né, subsidiado para vender carros populares. Quem utilizou esse crédito foi o trabalhador? Não, foram as locadoras de veículos que utilizaram esse crédito para comprar esses veículos com subsídio além do governo, o que a lei já prevê, para depois revender esse veículo depois de 2, 3 anos pro trabalhador. Ou seja, no final das contas, a gente tirou dinheiro do mais pobre para passar para grandes locadores de veículos que compram esses veículos mais baratos. Então, eu quero questionar por que o senhor se opõe a que o trabalhador decida o que fazer com o seu fundo de garantia. Por que Vossa Excelência acredita que o Ministério do Trabalho, que o Palácio do Planalto, que o governo federal sabe melhor o que o trabalhador precisa do que o próprio trabalhador? Tendo em vista que uma das primeiras tentativas de programa centralizador do governo Lula, primeiro mandato, foi o Fome Zero, que era ele arranjava comida, logística, entregava no final pro trabalhador. Fracassou. Teve que substituir um programa liberal que dava o dinheiro direto pro trabalhador e decidia as prioridades, que foi o Bolsa Família. Então, nessa perspectiva, quero questionar Vossa Excelência. É importante lembrar que o fundo de garantia construído na década de 60 em substituição à estabilidade do emprego. Acabar com a estabilidade e criar o fundo. E o fundo constituído de obrigações funcionais. Criação do fundo de investimento para habitação, saneamento e infraestrutura, que favorece em especial os trabalhadores de baixa renda. Segundo, a constituição de uma poupança individual do trabalhador que ele saca na sua demissão ou em situações estabelecidas de ação com doenças graves. Essa é a constituição do fundo de garantia. Portanto, hoje nós temos dois fundos importantes de investimento e infraestrutura para geração de empregos e desenvolvimento dos municípios. Se executar a visão de vossa do novo deputado, nós acabaremos com o fundo de garantia tal como ele é. E os municípios e estados ficarão sem alternativa de financiamento para financiar obras de habitação, saneamento e infraestrutura. É disso que se trata. Então esse debate eu creio que o parlamento deveria olhar de forma ampla, porque o trabalhador hoje, o saque aniversário está constituindo uma armadilha para o trabalhador e outros trabalhadores que foram demitidos não puderam sacar o seu saldo, porque a lei trouxe além disso um castigo ao trabalhador que aderir ao saque aniversário, que é a proibição por 2 anos de sacar o seu saldo dele. O que eu disse é que nós vamos encaminhar, e estou discutindo com a Casa Civil para encaminhar logo um projeto de lei para corrigir essa deficiência, esse erro inconstitucional estabelecido na lei do governo anterior, que diz que o trabalhador não pode sacar o saldo que é seu. Por exemplo, o trabalhador tem R$ 30 mil de saldo, fez um empréstimo no banco de 10 mil e foi demitido e não pode sacar os 20 que é dele. Essa é a situação hoje. Isso é corrigido. E, portanto, tentar se completando com o fundo de garantia hoje o sistema financeiro, através da alienação, através de oferecer de maneira facilitada. Venha, teu dinheiro aqui, pode usar, você vai pagar dinheiro do seu próprio, juro do seu próprio dinheiro. Isso é o que está acontecendo hoje no fundo de garantia. Portanto, para cumprir a obrigação de investir em habitação, saneamento e infraestrutura para favorecer trabalhadores de baixa renda, é necessário reorganizar o fundo e fortalecer o fundo. Nós estamos esse ano no programa Mercado de Vida 100 bilhões do fundo de garantia destinado para o mercado de vida, por exemplo. Nós vamos destruir isso. É isso que nós vamos fazer, porque a proposta do novo deputado leva isso. Então, queria deixar muito claro que essa é a minha posição em relação ao fundo de garantia. E observando que os trabalhadores, quando é demitido, não pode, você acaba com isso. Os trabalhadores pedindo. Evidente, tem trabalhador que pede uma carta para o saque aniversário, mas só que preservará muito mais o seu direito quando ele da demissão para socorrer no momento de pior situação, que foi o furto do desemprego, ele teria preservado a sua poupança para ele poder organizar a sua vida, tocar a partir dali, enfim. Então esse debate fundo de garantia é muito importante, creio que o parlamento tem uma grande responsabilidade de refletir sobre esse ponto de questão. Senhor ministro, primeiro eu quero reforçar que Vossa Excelência respondeu sobre a atuação do Ministério para impedir a ação ilegal de sindicatos que têm cobrado essa taxa para que os trabalhadores não paguem a contribuição sindical. Acredito que seja função do Ministério fazer essa fiscalização e esse acompanhamento junto ao sindicato em relação a isso. Além disso, eu gostaria de dizer a Vossa Excelência que acabou de afirmar que não consta a Vossa Excelência que nenhum sindicato tenha depredado o patrimônio ou invadido o patrimônio público ou privado. Vale lembrar que em 2017, sim, diversos sindicatos invadiram e destruíram ministérios aqui na esplanada, inclusive atacaram o Supremo Tribunal Federal porque discordavam de políticas públicas que estavam sendo implementadas pelo governo. Então, sim, todos esses sindicatos que estiveram envolvidos nessas invasões, infelizmente, depredaram e destruíram o patrimônio público em razão de divergência ideológica, mas o rigor da lei não foi aplicado a eles. Eu quero questionar a Vossa Excelência em relação a dois pontos. O primeiro ponto é sobre a dívida e a postura do partido de Vossa Excelência com a Previdência Social, com o FGTS e com os direitos trabalhistas, os demais direitos trabalhistas. O partido de Vossa Excelência, a maior parte da dívida do partido de Vossa Excelência é para a Previdência, R$ 16 milhões. Tem dívida de impostos também, 700 mil, tem dívida de FGTS, enfim. Com base nisso, eu queria questionar a Vossa Excelência. Se nem o próprio partido de Vossa Excelência paga os direitos trabalhistas daqueles que contratam, como é que Vossa Excelência consegue acreditar que o seu governo ou que o seu partido defende os trabalhadores? E um outro ponto, o governo anunciou e o senhor comemorou em rede social a reserva de 2% de vagas em concurso público para pessoas trans. Agora, os dados que nós temos da Unesp é que a população trans no Brasil é de 0,69%. Então eu quero questionar a Vossa Excelência, como é que o Ministério vai fazer para criar 3 milhões de pessoas trans para ocupar esses cargos aí das reservas que foram criadas e comemoradas aí, não criadas por Vossa Excelência, mas comemoradas e anunciadas por Vossa Excelência? Em relação às dívidas do PT e de outros partidos, não é só, as autarquias têm que tomar providência. Seguramente tomarão, tem tomado, né? Então não me preocupo com isso não. E o que nós precisamos é cuidar para que as coisas aconteçam, gerando emprego de qualidade, como nós estamos fazendo, é quase 1.400.000, chegar a 2 milhões esse ano. E anunciando especialmente os projetos de infraestrutura, como Minha Casa Minha Vida, como o PAC 3, 1.700.000.000 produzidos para investimento nos próximos anos, vai gerar desenvolvimento, crescer a economia, gerar emprego de qualidade. Nós precisamos cuidar disso. Nós precisamos cuidar do ambiente econômico e social do país. Nós precisamos olhar para a agricultura, não somente o agro, a agricultura familiar, tem espaço dos dois. Aqui não tem uma posição ideológica contra o agro, como acaba acontecendo, até porque, né, olha só o pacote de financiamento de recursos relacionado à agricultura. No nosso país, tanto o agro como a agricultura familiar, né, através das políticas públicas, vai gerar emprego de qualidade, crescer. Acho que o Brasil está iniciando um processo de crescimento que será contínuo por alguns anos. Senhor ministro, olha, me emociona a fé que Vossa Excelência tem no PAC 3, né? Porque o PAC 1 e o PAC 2 são um absoluto desastre, né? Não só a gente teve mais de 40% das obras paralisadas, como a gente teve questão de corrupção passiva, ativa, peculato, concussão, cartel, enfim, todo tipo de corrupção que ocorreu. As mesmas empresas vão operar o PAC 3. Aquelas mesmas que foram condenadas no PAC 1, no PAC 2, agora vão, inclusive com sugestão do governo de que elas paguem o que devem nos acordos de leniência, fazendo mais obras ainda, né? Aquelas empresas condenadas. E, para além disso, eu fico feliz então que Vossa Excelência defenda essa cota apenas no Ministério de Vossa Excelência, e não para todo o governo federal e não para todo o Brasil de maneira geral, porque daí o governo teria que se esforçar para criar pessoas para ocupar essas vagas. Então, de todo modo, ministro, ainda não houve resposta em relação à atuação do Ministério, que é uma avaliação fundamental devido à sua relação com os sindicatos, para evitar que esse tipo de ilegalidade aconteça na segurança legal. Deputado, a gente sabe que o Ministério tem competência para isso. Quem tem a Polícia Federal, quem tem os instrumentos, eu disse aqui, mande, formaliza a denúncia, eu submeterei, caminharia aos órgãos competentes, para analisar e Ministério Público, enfim, aliás, o deputado pode fazer, se me parece, né, que o deputado pode sim apresentar a denúncia do Ministério Público do Trabalho e querer a Polícia Federal. Veja, eu estou falando de um processo, deputado, onde nós precisamos combater a xenofobia, onde nós precisamos dar direitos iguais, de acesso para todos os segmentos da sociedade. Precisamos combater o racismo, o machismo. É disso que se trata, né? Porque é oferecer oportunidade para os segmentos que têm mais dificuldade de colocar no ambiente do mercado de trabalho. E se faz abrindo espaço no ambiente de trabalho, nos concursos, nas universidades, no sistema educacional, e assim se faz. É por isso as áreas também.